Tranquilo? Professor Léo aqui, para a gente continuar com as nossas aulas de biologia, tá? Primeira aula vocês tiveram com a professora Clara, né? Aula de ecologia. E agora a gente vai continuar com o nosso conteúdo de biologia, mas agora a gente vai ver a parte mais de Bio 2, tá? Falando mais sobre aquela parte de biologia celular, beleza? A gente vai dar essa nossa primeira aula, nosso primeiro pontapé em direção à biologia celular, com a parte de composição, de componentes químicos dos seres vivos, tá? Para a gente já começar a entender sobre essa parte de proteínas, lipídios, esses nomes aí, vocês vão entender com a gente agora, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes, eu vou começar e depois a professora Karine vai concluir, tranquilo? Então, passei aqui rapidinho só para dar esse oi para vocês, tá? Tá longe do que eu queria poder olhar para vocês, né? Mas infelizmente, na situação que a gente está, isso não é possível. Melhor a gente continuar se mantendo em casa, tá? Sei que nem todo mundo consegue ficar em casa sempre, mas tentem se manter o máximo possível longe de aglomerações, tá? E acima de tudo, cuidado com as notícias que vocês leem, tá? Se informem, se receberem uma notícia que vocês não sabem da procedência, receberam uma corrente aí de WhatsApp falando da cura do coronavírus, procurem a equipe, tá? Eu estou me dispondo a isso. Se vocês quiserem me mandar para eu checar para vocês se é verdadeiro, se é fake news, né? Fique à vontade, tá? E vamos partir para a aula. Então vamos começar aqui com a nossa aula, galera, tá? O objetivo de hoje é a gente conhecer um pouco desses componentes que formam as nossas células, tá? Desde as micromoléculas até as macromoléculas. Então eu quero fazer primeiro uma analogia com vocês aqui, tá? Que é a analogia do castelo de Lego, tá? Acompanhe a ideia comigo. Para quem nunca brincou com Lego, você vai ter várias pequenas pecinhas que você vai encaixando para formar um brinquedo maior. No nosso caso aqui, o castelo, tá? Então eu tenho pequenas peças unitárias que ao se encaixarem vão formar esse castelo. Agora vamos pegar essa analogia e vamos jogar aqui para esse desenho aqui, tá? Essa é uma estrutura química de um aminoácido, tá? Estão representados aqui em H os hidrogênios, em N o nitrogênio, em C os carbonos, em O os oxigênios, tá? Esse R aqui representa radical, tá? É como se eu tivesse reticências aqui para continuar a molécula, beleza? Então, olhando para essa estrutura básica aqui de aminoácido, nós podemos ver que a pecinha unitária de hidrogênio se encaixa com essa pecinha unitária de nitrogênio, tá? Eu vou pegar outra pecinha de hidrogênio e ligar a esse nitrogênio. Eu formei essa peça aqui com 3 pequenas subpeças. Eu vou encaixar ela agora nessa peça de carbono. E aí, juntando todas essas minhas pequenas peças, eu formo um aminoácido. Esse aminoácido, por sua vez, eu posso querer encaixar em outro aminoácido. Então, eu tenho essa peça maior formada por várias pequenas pecinhas, aqui nosso aminoácido formado por vários elementos químicos, e eu vou encaixar em outra peça grande, que seria outro aminoácido. Se eu continuar fazendo isso, eu formo uma proteína. Beleza? Então, é só para vocês terem essa noção de que os elementos químicos vão se unindo para formar uma estrutura maior. Então, a combinação dessas moléculas vai formar a nossa estrutura e também vai formar elementos fundamentais para o nosso metabolismo. Então, vamos classificar como são esses nossos componentes, tá? Nós vamos separar em componentes orgânicos e em componentes inorgânicos. Componentes orgânicos são componentes que, na sua estrutura química, possuem carbonos e hidrogênios, tá? Não confunda com a definição de ter apenas carbono na sua estrutura. Só carbono não é o suficiente. Por exemplo, o gás carbônico, o nosso CO2, ele não é considerado uma estrutura orgânica, tá? Ele tem um carbono e tem 2 oxigênios. Como ele não tem hidrogênio, não é considerado um componente orgânico. Dos nossos componentes orgânicos, nós temos as proteínas, formadas por os aminoácidos que nós vimos no primeiro slide. Nós temos os lipídios, que seriam as gorduras. Nós temos os carboidratos, que são açúcares, como a glicose, por exemplo, e as vitaminas.
tudo que não é componente orgânico, nós chamamos de componentes inorgânicos. E aí os principais componentes inorgânicos que nós temos são a água e os sais minerais. Então vamos falar um pouquinho sobre a água, que é o elemento fundamental para a vida, tá? Nós temos cerca de 70 a 75% de água no nosso corpo, tá? Pensando primeiro na sua estrutura, vamos começar pela fórmula química. A fórmula química da água já está na nossa cabeça, H2O. Significa que nós temos 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Aqui embaixo, a fórmula pequenininha, 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Eles formam uma espécie de ângulo entre eles, tá? Não é o nosso objetivo aqui essa parte de aprofundar a química, mas essa parte da polaridade vai ser bem importante para a gente, porque isso vai determinar uma série de reações bioquímicas que a gente vai estudar. Então vamos dar um pouco mais de atenção para isso, tá? O oxigênio vai ter na sua última camada eletrônica, a sua camada de valência, 6 elétrons. Então, pensando que ele precisa de 8 elétrons para ficar estável, ele precisa fazer 2 ligações. Como que ele faz isso? Com os nossos 2 hidrogênios, que por sua vez tem apenas 1 elétron na sua camada de valência. Então, liga aqui, eu estabilizei a minha água, certo? Então, aonde que entra essa polaridade, essa questão de polo? Eu vou ter 2 polos, um polo negativo, um polo positivo. Então, significa que a água tem carga elétrica? Não. A carga elétrica efetiva da água é 0. Você não encosta na água e toma choque. Então, a carga elétrica efetiva é nula. Mas nós temos uma carga parcial negativa gerada aqui nesse polo do oxigênio. Por quê? Primeiro, nós não ligamos todos os elétrons na nossa estrutura. Nós tivemos 2 pares de elétrons aqui no oxigênio que ficaram livres. Beleza? Além disso, o oxigênio ele é muito eletronegativo, o que significa como se ele fosse muito egoísta, ele quer os elétrons muito pertinho dele. Tá? Então, esses elétrons que fizeram a ligação com o hidrogênio ficam mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Tá? Então, esse grande acúmulo de elétrons faz com que essa parte fique muito negativa. O hidrogênio, como perdeu um pouco a proximidade com seus elétrons, acaba formando um polo positivo. Então, como eu tenho 2 polos, eu tenho uma estrutura polar. Agora, para a gente fazer um comparativo, pensa, por exemplo, no metano, que é o CH4. Não tem a imagem aqui, mas acompanha o raciocínio comigo. O carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, ele vai se ligar com seus 4 hidrogênios. Não sobra nenhum elétron livre. Então, o metano é um exemplo de uma estrutura apolar, porque não gera polos. E a importância da gente ver essa particularidade química da água é que um componente polar não se dá muito bem, não tem afinidade com uma estrutura apolar. Então, a água, como sendo um componente polar, não vai se dar muito bem com componentes que sejam apolares. Você pode dar um outro exemplo além do metano? Posso dar um exemplo muito bom para a gente, que vai ser bem importante para a gente, que é o lipídio. O lipídio, a gordura, é um tipo de componente químico apolar. Então, a água e a gordura não se misturam. Um exemplo para a gente ver de lipídio é o próprio óleo. Se vocês pegarem um pouco de água e o óleo de cozinha e tentarem misturar, vocês vão ver que não vai conseguir. Não vai misturar. Vocês vão ver 2 fases. Você vai ver o óleo bem separado da água. Tranquilo? Outra propriedade muito importante da água é a tensão superficial gerada através de 2 forças entre as moléculas de água, que são as forças de adesão e as forças de coesão. A adesão é a capacidade que a água tem de se ligar a outras substâncias. Então, a água é capaz de grudar em outras substâncias. Se você jogar a água, por exemplo, no espelho do seu banheiro, você vai ver que vão formar pequenas gotas, porque a água está grudada no vidro. Tá? E a coesão é justamente a ligação que mantém as moléculas de água próximas em si. Então, lembra daquelas gotinhas que você viu no espelho quando você jogou a água? Essas gotas só ficam formadas ali
Porque várias moléculas de água se ligaram tanto entre si quanto com a parede do vidro, ok? E essa tensão superficial formada é aquela espécie de capinha formada em cima da água. Vou propor um experimento para vocês aí. Façam em casa, mas com cuidado para não sujar. Peguem um copo de água e encham o máximo que vocês puderem. Ah, está quase transbordando. Enche mais um pouquinho. Antes de transbordar, vocês vão ver que vai ficar uma pequena película ali em cima do copo. Essa camada é formada graças à tensão superficial. E essa força ela é tão resistente que a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo de um inseto que fica em cima da água. Você percebe que ele não afunda. Por quê? Porque ele consegue ficar em pé nessa força gerada na película de água. Tá? E por que forma essa película de água? Porque a força em cima ela é mais poderosa, vamos dizer assim, do que as forças embaixo da água. Por quê? Repara aqui no desenho. As moléculas de água da superfície fazem menos ligações do que as moléculas que estão no fundo da água. Então, essas forças aqui, como estão menos distribuídas, elas estão mais fortes entre si. Deu para entender a ideia? Então, como aqui eu tenho muito mais força para distribuir, essas forças são mais fracas. Então, eu gero essa capinha de água aqui, que é o que faz, como, por exemplo, você pula de barriga numa piscina, faz você sentir dor. Porque você realmente bateu numa coisa que está muito fortemente ligada entre si. Tranquilo? Não façam isso. Outras propriedades geradas através dessa adesão e coesão é a chamada capilaridade. O que é a capilaridade? É uma tendência que a água tem de subir em estruturas finas, chamadas de tubos capilares. Então vamos lembrar da força de adesão e coesão aqui. A adesão faz com que a molécula de água se ligue na parede desse nosso tubo fino. Beleza? E aí a coesão faz com que ela puxe o resto das moléculas de água que estava ali embaixo. Então a água vai, de certa forma, escalando tubos finos. Isso vai ser muito importante quando a gente começar a ver a parte de, principalmente de plantas, tá? Que é fundamental para quando você vai subir a seiva na árvore, para escalar, a água precisa fazer essa capilaridade, precisa unir as forças de adesão para escalar a parede desse tubo fino e a coesão para puxar o resto das moléculas de água. Outra propriedade importante da água é a propriedade térmica que ela tem. Tá? Ela tem um chamado alto calor específico. Olha, calor específico significa que aquele calor que ela tem é muito dela. O que isso quer dizer em termos mais físicos? Tá? Significa que a temperatura da água tem dificuldade em se alterar, seja para mais, seja para menos. Então eu preciso de muita energia térmica para alterar a temperatura da água. Um exemplo disso é o seguinte: imagina que você tem em uma mão a sua mão mergulhada numa bacia de água e na outra mão você está segurando uma barra de ferro. Você começa a esquentar tanto a bacia de água quanto a barra de ferro. Qual das duas mãos você acha que você vai tirar do objeto primeiro? Vai ser a do ferro, porque o ferro tem um calor específico mais baixo. Conforme você vai esquentando essa barra de ferro, esse ferro fica muito quente e logo você vai largar a barra de ferro. Você vai sentir a sua mão queimando. Enquanto a mão que está na bacia de água vai demorar um tempo até que você queime. Significa que a água tem mais dificuldade de mudar de temperatura do que a barra de ferro. Além disso, essa propriedade permite uma espécie de roubo de calor, vamos colocar isso entre aspas, tá? Um roubo de calor de corpos. Então, por isso que a gente, quando a gente começa a suar, tá? A gente elimina gotículas de água que vão roubando essa temperatura e conforme vai evaporando, a gente vai resfriando o corpo. É o que acontece no processo da sudorese. Outra propriedade fundamental é que a água é considerada um solvente universal. Beleza? O que significa isso? Lembra daquela polaridade que a gente viu? Então, aquela polaridade permite que a água dissolva várias coisas. Ser um solvente universal não significa que ela dissolva todas as coisas. Como a gente falou antes, a água não interage muito bem, por exemplo, com lipídios. Tá? Mas, por ela ser um dos componentes que mais dissolve coisas que nós conhecemos, nós chamamos de solvente universal. Tá?
E aí, conforme essa polaridade vai interagindo com moléculas, ela vai fazendo quebras, tá? Vão ocorrendo reações entre a parte negativa e a parte positiva dessa nossa molécula de água, tá? As principais reações que a gente vai ver acontecendo com a água são reações de hidrólise e reações de desidratação. A gente tem um exemplo aqui da formação da maltose a partir de duas moléculas de glicose, que estamos falando de carboidratos, tá? Mais pra frente a gente vai ver essa definição melhor. A hidrólise é quando a água promove a quebra de uma molécula atuando como um reagente. A desidratação, desidratar, significa que está o quê? Perdendo água. Quando você remove uma molécula de água, você promove a união entre os dois agentes envolvidos, tá? Então ela participa como um produto dessa reação. Acompanha pelo nosso esquema aqui. Nós temos aqui duas moléculas de glicose e você destaca aqui OH. Se juntar, a gente já sabe o que acontece, né? Sai uma molécula de água, permitindo com que essas duas moléculas de glicose se unam através de um processo de desidratação. Eu perco água, eu desidratei e com isso gero uma molécula de água e a ligação entre essas duas glicoses. Então eu posso fazer o processo reverso. Eu posso hidrolisar a minha maltose adicionando uma molécula de água. Se eu adicionar uma molécula de água, eu volto a ter um OH aqui, um hidrogênio aqui. Com isso, se separam as minhas duas moléculas de glicose. Tá? Então a gente vai ter a água participando de diversas reações bioquímicas, tá, nas nossas células, seja por hidrólise, seja por desidratação. Então, agora vamos falar um pouquinho dos sais minerais. Tá? São elementos inorgânicos essenciais para formar várias estruturas do nosso corpo, como os ossos e os dentes, e também de processos fisiológicos muito importantes no nosso metabolismo, tá? Como a contração muscular, ou então até a própria propagação do impulso nervoso. Beleza? Assim como a água nós temos que ingerir diariamente, os sais minerais nós não produzimos. Então, nós temos que ingeri-los através da nossa alimentação. Então, vamos destacar rapidamente aqui os principais elementos químicos que são sais minerais, tá? E não só a sua função, mas também algumas fontes de alimentos nas quais nós conseguimos adquiri-los. Beleza? Então, vamos começar com cálcio. Cálcio, nós já pensamos que cálcio, osso. Por quê? Porque o cálcio é um elemento muito importante para formar os nossos ossos, tá? Em reações químicas, eles vão formar os chamados cristais de hidroxiapatita que vão mineralizar os nossos ossos, tá? Conforme eu vou falando aqui os exemplos e as funções, vocês vão só tendo um panorama geral, tá, das funções. Conforme a gente for vendo mais para frente, quando a gente for entrar, por exemplo, em sistema ósseo, a gente vai ver, né, como que funciona o cálcio no osso, tá? Não precisa se preocupar muito com isso agora, tá? Estamos só num panorama geral. Então, o cálcio é muito importante na formação tanto de ossos quanto de dentes, e ele também vai atuar na contração muscular, beleza? Assim como na coagulação sanguínea, fazendo uma estrutura chamada protrombina. Mais para frente a gente vê isso. Principais fontes: leite, seus derivados, ovos, couve, espinafre, brócolis e cereais. Alguns exemplos de onde nós vamos conseguir esse elemento cálcio. O fósforo, ele vai ser uma molécula muito importante porque ele vai formar as estruturas do DNA e do RNA e também do ATP. Então ele forma parte do nosso material genético e também parte da nossa molécula de energia. ATP é a molécula energética, a nossa moeda energética na biologia. Beleza? Assim como também contribui na formação dos ossos e dentes, tá? O ferro vai ser um nutriente muito importante para a formação da hemoglobina, tá? Formar esse grupo M, tá, das nossas células sanguíneas, tá? Então, as nossas hemácias que possuem esse pigmento chamado hemoglobina tem muito ferro. Então, é um produto muito importante porque o ferro ele vai ajudar a fazer a ligação com o oxigênio. Com isso, a gente consegue fazer o transporte de oxigênio no nosso corpo. Tranquilo? Aí eu pergunto a vocês, se eu tiver carência em ferro, que tipo de problema de saúde que eu posso ter? A chamada anemia.
tá? Anemia falciforme é um problema genético, tá? É um outro caso. A anemia férrica que a gente tem, a falta, a carência em ferro promove a má formação ou um problema na produção desse pigmento de hemoglobina. Com isso, nós não vamos ter um transporte de oxigênio efetivo, e o oxigênio ele é muito importante na nossa reação chamada respiração aeróbica, que faz o quê? Esse ATP, a nossa energia. Então, se eu não tenho oxigênio, eu não consigo produzir energia. O que vai acontecer? Eu sinto cansaço. Tranquilo? E a gente vai ter também o sódio e o potássio. A gente vai ver eles muito juntos por causa da chamada bomba de sódio e potássio, tá? A gente vai ver ela em diversos processos, a gente vai ver ela no impulso nervoso, também na contração muscular, tá? Mas o sódio e o potássio vão ser muito importantes também no chamado equilíbrio osmótico. O que seria esse equilíbrio osmótico? Tem a ver com o processo de osmose que a gente vai ver mais para frente, tá? Que é o controle de água da célula, tá? A célula não pode ter muita água dentro dela, porque senão ela rompe a membrana. Da mesma forma, ela também não pode desidratar. Então, essa concentração de íons vai puxar água de forma a controlar o quanto de água vai ter na célula. E para fechar, nós temos o iodo, que vai ser muito importante na regulação da tireoide. Tá? O iodo ele vai ser um componente que forma os hormônios T3 e T4, que tem muito a ver com a atividade metabólica, tá? E a carência ou o excesso desse iodo pode causar os problemas de hiper ou hipotireoidismo, que a gente vai ver mais para frente, que é um problema hormonal, beleza? E ele é tão importante na nossa alimentação que ele está presente no sal iodado, que é o nosso sal de cozinha, tá? Assim como também o sódio que a gente viu lá atrás, tá? NaCl, tem o sódio e também a adição de iodo para controlar a atividade da nossa tireoide. O flúor, a gente lembra logo de flúor ardente, porque ele atua tanto na composição quanto ajuda a prevenir a cárie dentária, tá? Em geral, a gente vai conseguir o flúor a partir da água, tá? Que acrescenta-se flúor na água. E para fechar, o magnésio, que vai ser importante no funcionamento tanto nervoso quanto muscular e também na atividade, principalmente da vitamina D. Além disso, o magnésio é muito importante também em plantas, tá? Que aqui a gente está falando mais de animais, mas na planta ela vai ser parte fundamental da clorofila. Então, o magnésio tem relação direta com o processo da fotossíntese das plantas, ok? Então, vou concluir aqui, que esse vídeo já está bem grande, tá? Assim a gente fecha os componentes inorgânicos e na próxima aula a gente vê com a professora Karine os componentes orgânicos que formam as nossas células. Beleza? Então, até a próxima aula e bom estudo!